Olá, senhoras, senhores, boa noite a todos que nos acompanham aqui, ou então bom dia, boa tarde, a depender aí do horário que você estiver me ouvindo. E bora lá, né? A último notícias comentadas aqui do mês de outubro, fechando então o nosso mês das crianças, também mês aí das bruxas, né, do Halloween. Também mês de Nossa Senhora de Aparecida, celebrado aí principalmente no Brasil. E bora lá, algumas notícias, acontecimentos aqui no nosso Notícias Comentadas, dentro do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Um ponto aí que a gente gostaria de tocar, falar sobre o cuidado, né, com o antissemitismo, devido a toda essa polêmica, toda essa crise aí envolvendo a guerra Israel-Palestina, né? Uma guerra que, diga-se de passagem, já é até difícil, né, de se falar uma guerra, até pela equidade, né, ou melhor, pela falta dela, né, com relação às forças, com relação àquilo que Israel tem, o poderio militar de Israel, contra a Palestina, né, ou melhor dizendo, contra, com todo respeito, aquele cotoco de terra chamado faixa de Gaza, né, um, entre aspas, país, que não é um país, né, não é um estado, abriga aí a 2 milhões de palestinos empurrados, né, escorraçados aí ao longo da história para aquela região, e o resto acho que todos já conhecemos aí muito bem a história. E reforçamos aqui a posição do Mesa de Debates, né? E não se trata de torcer para esse, para aquele, para o A, para o B, sim discutir qual o papel que o capital cumpre nessa guerra, discutir qual o papel que as forças, as potências, a classe dominante, né, tem desempenhado nesse papel, a quem defende, a quem interessa tudo isso que está ocorrendo. E evidentemente, se um lado está ganhando, é óbvio que um outro, onde está a esmagadora maioria da população, a população pobre, a população que passa fome, a população sofrida, né? A população duramente atacada justamente por causa disso tudo que está ocorrendo, é quem acaba evidentemente perdendo. Então, novamente, reforçamos aqui a questão da crítica ao Estado, a questão da crítica ao capital e como tudo isso tem manipulado durante décadas a questão aí da chamada guerra, né, entre Israel e Palestina, entre Israel e a faixa de Gaza, ou mesmo na Cisjordânia, né? Então, deveras aí bastante complicado e preocupante. E a questão do antissemitismo, muito bem lembrado aí, porque não se trata aqui de você destratar o outro por ele ser judeu, ou por ele ser de Israel, ou por ele ser muçulmano, ou por ele ser da Palestina, ou o que quer que seja. Afinal de contas, não é a religião que está em guerra, não é os judeus que estão em guerra, não são os israelenses, né, que estão em guerra. Aliás, uma grande ala, né, vários grupos, inclusive aí de judeus ortodoxos, israelenses, sejam lá qual a religião deles, né, são absolutamente contra o atual governo de Benjamin Netanyahu e também contra toda essa opressão,
contra essas mazelas que têm sido feitas aí por parte de Israel contra a população palestina, da mesma forma que são contra, né, e somos contra todo abuso, né, todo massacre, toda a violência provocada também pelo grupo terrorista Hamas. Não é de hoje, né, mas dessa vez com maior intensidade. E diga-se de passagem, está havendo aí uma grande questão de teoria da conspiração. Eu não vou entrar no mérito dela agora, né? Mas da mesma forma que historicamente se sabe da criação do Hamas por parte do governo de Israel, hoje se discute essa questão do chamado ataque surpresa que o Hamas provocou contra Israel, no momento em que Benjamin Netanyahu, né, é acusado aí de corrupção e vinha sofrendo certas derrotas, né, políticas, e um momento também de impopularidade. Então, são vários pontos, né, que vão acendendo certo alarme, né? São vários pontos aí que a gente fica um tanto quanto pensativo. Mas tratemos essas questões em outro momento, né? Afinal de contas, não somos nós que vamos por fim a essa infeliz questão, né? E falar um pouco aqui, lembrá-los também sobre a questão aí da greve da USP e também da GM. A General Motors aqui em São José dos Campos, região do Vale do Paraíba, segue aí com as paralisações, né, contra as demissões e todos os absurdos, né, todos os abusos que evidentemente vem ocorrendo. O Sindicato dos Metalúrgicos se fazendo aí bastante presente, e claro que deveriam, né, evidentemente, ampliar aí a questão das lutas, até mesmo tentar abraçar o apoio de outras fábricas, outras indústrias também, de repente uma paralisação no geral, né, para mostrar que, independente de qualquer coisa, o Brasil ainda tem um estado de crise, né? Ainda tem um quadro de crise e que não está sendo ainda enfrentado, né? Seja pelos governantes ditos de esquerda ou de direita, que assumiram aí seus tronos, né, no último ano e evidentemente prometeram rios para a população, e essa mesma população sequer viu algum pântano, mesmo que daqueles caudalosos. Bom, a questão da USP também, continuamos aí sempre nas verificações, nas coberturas, tratando aí tudo o que vem ocorrendo e buscando deixá-los os mais informados possíveis. E evidentemente essa semana traremos aí muito mais coisas a respeito. Basta nos acompanhar aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E uma outra questão que eu queria tratar com vocês, achei aqui particularmente absurda, mas vamos lá, né? Pegando aqui no Instagram, falando sobre um assunto que colocaram, você consegue encontrar essa publicação e seria bem interessante se vocês seguissem também o perfil, né? Ele está lá no Instagram, procurem por Amanda_MDS ou @Amanda_MDS, né? Procurem aí no Instagram e vejam o material que ela lançou aí recentemente, né?
a reconhecimento facial no Paraná impõe monitoramento de emoções em escolas. E pegando aqui com o breve relato dela, formar trabalhadores subjetivamente adaptados é uma fórmula de sucesso para o neoliberalismo, e a plataformização da educação é a cereja do bolo para cumprir esse objetivo. Eu particularmente adorei a leitura aqui desse material. Sugiro muito que todos vocês corram, né, vão atrás aí, porque eu tenho certeza que hão de gostar da mesma forma que eu. E se por acaso não gostarem, né, evidentemente o debate está aí mais do que aberto. Mas eu acho que independente de gostar ou não, acho que o grande ponto, né, é vocês antes de tudo lerem e pensarem bem profundamente em tudo aquilo que ela está falando, né, em tudo aquilo que ela está comentando aí nesse material. Então, opiniões à parte, né, procurem ir atrás, verificar, tenho certeza que vocês vão gostar. E com essa dica, né, de notícia aí para se ler a respeito, entre outros pontos aí da semana, peço que vocês aguardem. Eu vou tentar fazer de tudo, prometo, né? Teremos o feriado aí e tentarei fazer de tudo para que o nosso Notícias Comentadas, como de praxe, seja agora, nessa sexta-feira, né, dia 3 de novembro, sem falta, como sempre deveria ser aí de praxe, né? Fazendo aquele balanço, aquele encerramento da semana. Porém, dessa vez resolvi fazer uma readaptada, né? E justamente por hoje ser 31 de outubro, aproveitar o último dia do mês para evidentemente já fazer essa geralzona, chamemos assim. Muito obrigado a vocês que nos acompanham sempre. Um beijo, boa noite, bom dia, boa tarde e tchau.